muito obrigado. Antes de tudo, eu queria agradecer tanto a Elaine, que encorajou a fazer a apresentação assim de forma célere, e também ao Eduardo por organizar, e a todos que estão participando, porque a infodemia ela fala muito sobre inovação, e não só na saúde, como em vários aspectos, como vocês vão ver ao longo do, do assunto a ser explorado. E inovação é uma palavra muito bonita na, na teoria, né? Todo mundo gosta de ser uma empresa inovadora, um serviço inovador, mas na grande maioria das vezes o que a gente vê é um museu de grandes novidades, mudança de nomes e até mesmo algum certo sensacionalismo, como agora vai acabar tudo por causa da inteligência artificial e tal. E quando a gente vai falar em inovação, traz algo mesmo que pode mudar a- que pode mudar um serviço, ou mudar algo que está ao nosso redor, eu sinto uma certa resistência sempre. Então, eu gosto muito assim, sempre dá para melhorar algo, né? Então, na minha trajetória como médico, meu nome é José, sou médico de família, entre outras coisas. Eu trabalho hoje como preceptor do programa de pós-graduação em saúde da família. E eh, mesmo tendo, às vezes, boa noite, Jennifer, mesmo às vezes a gente sabendo, a gente tendo, assim, um histórico que já estudou, já passou por isso, é muito difícil fazer isso acontecer. Quando a gente fala em inovação, a gente está falando de inovação. Eu trabalho na atenção primária, então, assim, é o serviço, é o meio de entrada. E, e parece que inovação tem que ser algo que, enfim, que mude o planeta Terra, algo, um filme futurista dos anos 3000, né? Uma distopia ou algo do tipo. Então, queria agradecer muito ao PUC Angels e toda a equipe que me deu essa oportunidade de poder falar um pouco sobre esse assunto. Então tá, vamos começar. Eu comecei falando era combate, infodemia, depois de ler muito gestão. Os termos têm mudado e a gente vai entender um pouquinho. Eu fiz a apresentação, apesar de não ter colocado uma linha do tempo, vocês vão perceber que ela vai evoluindo, o tema vai evoluindo conforme vai se aprofundando ao longo da, da exploração dele, tá? Qualquer dúvida, qualquer correção, podem me parar a qualquer instante, tá? Estou aberto a qualquer contribuição. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente precisa falar sobre o conceito básico de infodemia, né? Que parece tem algumas distorções. Eu vou ler o da OMS, né? Que veio, obviamente, junto com o Covid, mas já é anterior, né? Ele que diz que a infodemia é definido como uma superabundância informacional, compreendendo desinformação, uma falsidade intencional ou uma má informação, quando a falsidade não é intencional. Ela é que emerge durante uma epidemia. O termo, cunhado em 2003, pela combinação de informação e epidemia, sucedeu discussões sobre epidemias de informação, e eu quero frisar bem nessa parte, epidemias de informação.
Sua disseminação ocorre de forma análoga a uma epidemia, pode acontecer, e propaga-se em sistemas de informações digitais e físicos. Aí a gente já tem há uma certa discussão de que a infodemia por si só, ela não necessita de a gente estar numa crise de saúde pública no meio de um surto ou de epidemia ou de uma pandemia. Ela por si só é um fenômeno. Como, por exemplo, eu coloquei aqui embaixo a pílula do câncer, né? É, foi uma informação incorreta que viralizou e o Senado aprovou. O Senado aprovou a distribuição dessa pílula e, enfim, é, há essa discussão, esses dois ramos, um que diz que ela necessita, que é um meio de uma emergência de saúde, que foi mais relacionado ao Covid, né? Então, por isso que eu imagino que esse conceito tenha se estabelecido, mas conforme o tempo vem passando, a gente entende que ela, por si só, é um evento, não precisa estar relacionado a um surto de uma patologia ou alguma demanda em saúde, tá? Aí a OMS bota muito bem como o porquê de combater, né? A super, ela citando novamente a superabundância de informações dificulta que as pessoas encontrem fontes confiáveis e orientações seguras quando precisam. Ela é propagada pelas formas fundamentalmente interconectadas de disseminação e consumo de informação, seja por meio de plataformas, de mídias sociais, online ou outros canais. A gente está bem acostumado a ver essas coisas, até aqui tá, eh, tá bem tranquilo, assim, né? Acho que é. A gente foi testemunha em tempo real, né? Talvez de uma das maiores infodemias que aconteceu. E ela gera. Daí aí que começam algumas coisas que fazem a gente problematizar, porque a infodemia não é só a informação ruim, né? Ela faz tomadas de decisões arriscadas, incorretas pelos indivíduos e por aqueles que ele tem influência, né? Tanto que teve toda a questão de, enfim, Covid, vacinação, criança foi até hoje respinga, né? A diminuição da credibilidade de autoridades de saúde pública, porque é algo que a gente não consegue acompanhar no mesmo ritmo. Você pode colocar qualquer coisa na mídia social e ela em segundos está para o mundo inteiro, enquanto a ciência ela precisa de um tempo para dar uma resposta, né? Ela não pode dar assim. E então, como as autoridades, então, tipo, todas acabam ficando meio desacreditadas. Ah, elas levam informações errôneas ou parciais que podem se expandir para outros campos, né, criando culturas de que podem levar a riscos em saúde em outros campos, como, por exemplo, o movimento anti-vacina que cresceu no Brasil, que não é algo da nossa cultura, e o aumento de procura de informação em saúde em meios alternativos, com redes sociais, TikTok, Instagram, aquele médico. Eu estava no atendimento ontem, chegou alguém e me perguntou, enfim, era um diagnóstico de pneumonia. Eu perguntei sobre a vacinação e tudo mais. Daí a pessoa falou: eu não vou tomar a vacina até saber o que tem dentro. Por que que as pessoas que tomam a vacina da polio não têm polio e as que tomam a do Covid têm Covid? É um exercício de, de paciência, mas é exercício também de entender um fenômeno cultural, porque aqui a gente já não está falando mais só de ciências da saúde ou biológicas, né? E daí ela me perguntou: você já ouviu? E o que você acha do que o doutor, não sei, eu não me lembro o nome do médico que ela falou, vem falando na internet?
Então a gente tem essas estrelas, né? Enfim, eu falei, eu não, desculpa, eu não conheço essa pessoa, eu, eu sigo o que a gente tem de evidência colecionada ao longo da humanidade, né? Então, mas é um problema também. E foi um problema muito grande, né? Essa coisa de descrença. Eu me lembro que eu trabalhava na linha de frente, com uma experiência própria, enquanto eu via médicos que não estavam na linha de frente, ah, enfim, que eram especialistas mais focais e tudo mais, falando falando como se dominassem totalmente o assunto quando a gente não tinha resposta nenhuma e tinha que atender 70 pessoas por dia e entubar de forma quase que instantânea e a pessoa no conforto da sua casa fazendo vídeo usando vamos dizer assim, um carteiraço de médico, como se fala aqui. Traz complicações além do que a gente pensa, né? Ah, Daí, a MS começou o combate. Ela viu que estava tudo muito complicado. E o combate, ele inicia de uma forma muito, vamos dizer assim, até arcaica, porque a pandemia aconteceu, se disseminou em questão de semanas a meses, e, e a OMS teve que fazer uma força-tarefa e ela lançou o primeiro projeto, né? A gente agora, o primeiro guia de combate à desinformação, à infodemia, né? Depois ela passou a falar de gestão de infodemia. Mas o primeiro que ela falou foi esses 5 pontos de revisar a literatura, de explicar, divulgar informações técnicas, de ampliar, de fazer de que essas informações técnicas mais corretas possíveis fossem acessadas pelo maior número de pessoas, estudos céleres sobre sobre os eventos infodêmicos e também as características particulares regionais e populacionais, porque a gente sabe que tem estados que vacinam mais, tem estados que vacinam menos, enfim. E também o monitoramento, né? Aí veio a primeira ferramenta criada, que foi a AppWin, da OMS, para o Covid-19. O AppWin foi a primeira resposta, vamos dizer assim, contundente, né? Ela era uma resposta, ela era uma, foi uma resposta à Covid-19 e esperava-se que ela seria o suficiente para em outras epidemias ou outras infodemias, e era uma rede de informação para trocar dados sobre o que está se falando e como vamos combater as principais informações falsas que estão se falando, né? Então, ela disseminava informações baseadas em evidências e rastreava e respondia a desinformações de mitos e rumores. Só que a gente sabe que precisava de muito mais. E aí a gente agora começa a mergulhar nisso. Pensando nisso, como ela criou, então, foi muito interessante Epwin, porque ele foi uma experiência que mostrou alguns resultados, mas mostrou que os desafios eram muito maiores. Então, a OMS passa a criar o termo gestão da infodemia, né? E também cria algumas, alguns pilares que depois vão virar domínios. Que seria o fortalecimento da varredura, revisão, verificação de evidências e informações, o fortalecimento da interpretação e explicação do que se sabe, a verificação de fatos e tratamento da desinformação ou má informação, o fortalecimento da amplificação de mensagens e ações de atores confiáveis para indivíduos e comunidades,
Esse é um nó crítico, né? Porque daí você pega quem é confiável, né? Cada um tem o seu confiável, mas enfim, fortalecimento e análise das infodemias e o fortalecimento de sistemas para a IEM, porque eu tinha deixado em português, mas é de gestão de infodemia em emergências de saúde. Tá? Qualquer momento podem, se algo não ficou claro, só falar, tá? Pensando nisso, foram, como colocar tudo isso em prática? Foram criados 4 domínios, que eu vou falar melhor agora, são divididos em agentes, pessoas, que eu achei interessante que é, hum, a- é tão profundo o problema que a gente não se importa tanto com, não é tão assim. Claro que diplomas e tudo mais são muito importantes, mas a gente fala com questões de habilidades que dominam, né? Que é módulos de habilidade. Então, cada domínio, ele tem 4 domínios, ele é um processamento para gerar uma ferramenta ou uma resposta para que no final a população seja bem informada e aquele fenômeno de informação falsa seja combatido. Vou passar aqui. Eu passo assim de forma muito, mas muito resumida, tá? Porque foi lançado em 2023 esses 4 domínios, tá? Eles são um livro, na verdade. Eu tentei resumir ele da melhor forma possível. E o primeiro domínio é a gestão da infodemia e botei os objetivos, tá? Que coordenar, faci- ou facilitar e fortalecer a implementação da gestão de infodemia. Seria aquela pessoa que vai iniciar o processo de gestão, né? Depois tem que preparar e monitorar. Então, daí chega uma equipe que vai escutar as principais demandas, as principais desinformações ou informações errôneas, informar, né, através até da rede do AppWin, que ficou aí de herança, e adaptar as informações, né? E depois vem a fase de detectar e intervir, que é detectar, intervir e combater a, a rede e informar a rede de gestão de infodemia, porque a gente precisa, tem que ir e voltar. Vai informação falsa, a gente processa a informação falsa, tem que informar toda a rede e dar uma resposta à população. E tem um fortalecimento, que eu acho essa parte muito interessante, porque aqui aí entra muitas pessoas que não são da área da saúde, né? Que é o fortalecer, que é a parte final mesmo, que é refinar, saber gerenciar RH em instituições que podem ser atingidas por aquelas informações, trazer segurança jurídica para o processamento de informações e otimização, a propagação de informações corretas. Aqui, aqui eu boto um resumo depois da tabela de cada domínio, né? Eu coloquei só o objetivo, mas, por exemplo, no domínio 1, que é a gestão da infodemia, eu vou passar rapidamente. Tem as competências essenciais, tem as atividades-chave, que eu botei mais ou menos como objetivos. É bom lembrar que esses são materiais cada, que são atualizados constantemente, então muita coisa, a gente tem muita coisa, pouca coisa em português, então a gente tem que ainda não tem termos traduzidos bem, e a atribuição, né?
de cada assistente de infodemia, que pode ser aqui a atividade-chave no primeiro, ele vai desenvolver através de criação de ferramentas e diferentes abordagens para combater o fenômeno no cenário onde atua. Essas pessoas que serão o assistentes na parte do domínio um, eles terão como objetivo isso. E quais são os conhecimentos necessários? A infodemiologia, que é o estudo das infidemia, infodemias, saúde pública, ciências da comunicação comportamental, e também métodos de pesquisa e de princípios éticos, ou seja, dá para ver que é, tem bastante coisa a ser abarcada, né? E também ele tem como atribuição fortalecer a rede, né, de gestão de infodemias e criar rede de parceiros para atualizar e monitorar informações virais. O domínio 2 é muito no escutar e informar. Ele é aquele que faz a mediação entre o primeiro, né? Que ele está começando, ele sabe que está ocorrendo o fenômeno, mas ele precisa saber o que está se falando e, e precisa dar uma resposta. Então, cada domínio está conectado ao outro. Então, esse grupo, os gestores da infodemia aqui, eles vão identificar as principais dúvidas e comunicar à rede, e, e organizar para compartilhar informações precisas, né? E os conhecimentos necessários. Você tem que saber fazer uma ótima escuta, ter paciência, né? Através de métodos de pesquisa, escuta, monitoramento social, princípios de argumentação e de narratologia. São, cru- são todas atribuições cruciais e estratégias de informação para que essas informações se tornem críveis e que promovam a confiança, porque a gente viu lá no início que uma das primeiras coisas ela cria desconfiança em tudo, né? Cada um acredita no que quer e a gente precisa unificar isso, né? A gente precisa de. Não há verdades absolutas, mas eu acho que a gente precisa, pelo menos, fazer uma contenção de riscos, né? E como atribuição é validar as informações de forma estruturada, analítica, para evitar riscos, ver o que realmente está sendo falado, desenvolver, pré-testar as suas ferramentas ou os seus projetos de combate, construir confiança para a criação dessas ferramentas nos mais diversos cenários, né? Hum, Depois tem o detectar e intervir, né? Aí, após feita essa primeira parte, né, do domínio 1 e 2, vai vir alguém já com alguém que já tem um insight, né, ali do domínio 2, de alguém que já escutou e de que já trouxe os problemas, então ela vai intervir, combater, monitorar e apoiar, né? E ela vai pegar essa ferramenta que começou a ser preparada lá no início, e ela vai dominar essa ferramenta a partir de cumprir esses objetivos: intervir, combater e apoiar, além de padronizar os procedimentos operacionais, coordenar parceiros, conduzir estudos de impacto, avaliar intervenções. Ela facilita a comunicação com os apoiadores e reforça a confiança nas informações. E o domínio 4 é a ponta, né? É ali quando tudo já foi preparado e a gente entra com a construção de, de botar a estratégia mesmo para funcionar.
que é através da promoção e apoio de políticas de desenvolvimento de gestão de informação, acompanha acompanhando um monitoramento contínuo, dinâmico e refinando a estratégia final de escolha. Porque até agora a gente ficou muito focado em mais ideias, né? Apesar de a gente já ter tido a parte de escuta das pessoas e tudo mais, mas agora isso vai ser passado ao grande público, né? Seja por jornais, seja por mídias sociais, seja por, enfim, por meios de comunicação em massa. E a gente precisa daí de alguns conhecimentos necessários que vão precisar de uma equipe, eu brinco depois, que é interdisciplinar, multiprofissional, porque ela vai ter que saber, ter um conhecimento de advocacia em gestão da informação, saber o que pode e o que não pode, ter os briefs políticos, né? Saber como que está a situação política do país e até onde dá para ir, até onde não dá para ir. Tradução do conhecimento, aí vem uma ponte muito importante entre os, ah, os trabalhadores da área da saúde e, o, e as pessoas que irão passar a informação. Eu me lembro de uma entrevista falando que, enfim, eu não lembro quem eram os atores dessa entrevista, mas que antes eles chamavam professor de história para falarem de contextos e tudo mais, mas eles viram que não era tão efetivo quanto os jornalistas, porque quem tem essa capacidade de se comunicar são pessoas que se formaram naquilo. Então você tem que ter um pré para se comunicar com essas pessoas que vão se comunicar com um grande público, né? E além disso, a gente está lidando com a aprendizagem de adultos, né? Quem lida com aula, com alunos, sabe que, alunos adultos sabe que é muito diferente do aprendizado de crianças, não é por etapas, é algo mais, vamos dizer assim, cada um faz do seu jeito, não cada um faz do seu jeito, mas eu acho que são até mais rebeldes que crianças, e também gestão dos recursos humanos, né? Porque para saber o que cada um vai fazer. Ah, obviamente, são muitas coisas. ah, ah, e então, cada ano a OMS, desde 2020, vem lançando as ferramentas. Ela tem, ela criou o PREAT, que é o sistema de preparo e resiliência para ameaças em saúde. O OpenRule, que é um sistema de treinamento de cada módulo, né? A Mundial da Saúde, em conjunto com a OMS, também fez como ah, como coletar informações infodêmicas em 6 passos, e também agora começa a desenvolver uma ferramenta baseada em inteligência artificial para também escutar. A gente vê que escutar é uma grande parte da infodemia, né? Entender por que que as pessoas estão a- acreditando em determinadas coisas ou estão pensando determinadas coisas. Tudo isso está presente nesse QR Code, são páginas e mais páginas, assim, eu tentei trazer tudo resumido, e, mas quem quiser se aprofundar é bem interessante, assim, porque de uma semana para outra tem coisa nova. Ah, em 2020, eu tava trabalhando no meio de Covid, eu nem sabia o que que era infodemia,
mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para. Eu estava na residência de medicina de família e eu sabia que eu tinha que criar algum material, agora falando de uma experiência própria, que trouxesse, que desse para ser enviado para o celular, por e-mail, que desse para ser impresso e que trouxesse informações corretas sobre uma série de assuntos, porque tudo virou. A gente não estava mais aguentando o número estratosférico de pacientes, né? Acho que todos os sistemas foram colocados ao máximo limite. E como eu botei até um tiro, que foi um tiro no escuro, eu não fazia ideia, assim, do assunto, até porque não tinha, tudo que eu falei até agora não tinha sido publicado, né? A única coisa que tinha sido publicado é que algumas coisas que são mais gerais, e eu criei esse foi um estudo que eu criei na residência de desenvolvimento e validação de uma ferramenta didática sobre as condições de saúde mais atendidas em uma unidade de atenção primária. E de forma, e revisando muito dos passos, apesar de que eu era o agente em todas as partes, o que não é o ideal, né? Na verdade, o gestor além de informação, muitas das coisas foram feitas assim, né? Então, dando exemplo bem básico de como fazer esse combate, eu trago esse trabalho, tá? Então, eu iniciei esse trabalho e era para ser assim a ideia inicial. Era para ser eu é, selecionei conteúdos, eram 20 assuntos sobre os assuntos mais recorrentes na unidade de saúde, até porque a gente só tinha 20 minutos para atender, a gente estava no meio de uma pandemia e a gente precisava passar informação. E a gente sabe que é pouco. Então, eu formei um grupo focal e resolvemos escolher 20 assuntos para transformar. Entre 20 assuntos, a gente selecionou 16 que a gente achava necessário colocar lá para aumentar a qualidade da informação, né? Que depois foi colocado como guia para não esquecer o que foi falado na consulta médica. Peço desculpa por ter colocado médico, mas é porque a residência era muito fechada. No final, até a minha orientadora foi uma pessoa que me deu, que fez eu fazer esses ajustes, e que é da área da saúde, mas que não é médica, e faz muita falta, assim, fez muita falta. Aí é feita uma revisão literária, né, utilizando as melhores evidências. Eu criei um material gráfico literário, feito de forma concomitante, utilizando as bases técnicas e as melhores evidências, ao passo de que o texto era escrito de forma intuitiva, de fácil entendimento e material gráfico, porque é muito fácil você falar para uma pessoa que tem que lavar as mãos, mas como é que é para lavar as mãos? Tem que fazer a lavagem nasal, mas como é que é a lavagem nasal? Tem que usar álcool em gel, mas como? Tá, a pessoa está com outras coisas que a- a- até hoje as pessoas acham que, por exemplo, diabetes, mas eu nem como açúcar, né? Então a gente precisa passar essas informações de forma direta, objetiva e intuitiva, né? A gente precisa lembrar, sim, mas o açúcar não é só aquele chocolate que você come e tudo mais. E depois veio o período de avaliação e validação, e que primeiro teve uma discussão qualitativa, onde a gente decidiu os temas, né? No caso, eu, as orientadoras e jurados partícipes, que eu vou explorar mais à frente.
Então, depois a gente participou para uma validação quantitativa utilizando o IVC, tá? É, onde eles davam uma nota de 1 a 4 e sugestões para a melhoria da ferramenta final. Então, por último, a gente teria um material produzido. O que aconteceu na realidade? Na verdade, eu vi que eu precisava validar. Eu precisava que, na verdade, meu trabalho, eu acho que a banca, ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo ali, porque, na verdade, eu queria informar de forma intuitiva, mas a gente não tinha tanto material para produção, o que eu achei muito foi material para produção de panfletos, coisas mais analógicas. Eu queria fazer algo mais multiplataforma. Então, o que era para ser um guia acabou sendo, na verdade, o resultado de um estudo onde eu criava um método de validação, né? O guia ele ficou como um objetivo secundário, quando na verdade era o objetivo primário. E ao iniciar o guia, eu percebi a necessidade de seguir um método de literatura que abarcasse todos os seus objetivos, sendo um dos primeiros nós críticos. Havia pouco material sobre tal na época. Eu me lembro que eu fiz uma busca bem vasta, mas, enfim, encontrava pouca coisa, era mais sobre como formatar a figura, como botar uma tabela, como hum, não tinha assim. eh, Hoje, talvez com a inteligência artificial, a gente consiga um tradutor, né? Traduzir as informações técnicas científicas para entendimento mais facilitado. Então, eu percebi que, mas eu não tinha isso na época. Aí eu tive que criar um sistema de validação, né? Desde a seleção de temas até a produção do material final, para que esse material ele tivesse validado. A validação, ela era quantitativa ou qualitativa? As duas. Aqui eu botei um exemplo de como ela era feita, tá? Eu chamei pessoas da área da medicina, da área do direito, de letras, psicologia, marketing. Isso que eu me lembro por cima, foram cerca de 20 a 30 pessoas. E com uma métrica, elas tinham 16 assuntos, elas olhavam um assunto e elas atribuíam uma nota de 1 a 4. E além disso, caso elas achassem que algo poderia ser alterado, porque ou não entendi direito, ou eu acho que esse aqui tá não tão relevante, elas colocavam de forma qualitativa no mesmo formulário. É, então, todo cuidado era pouco, né, na produção desse material. Então, havia uma discussão focal antes para gerar os assuntos e de como a gente ia abordar, de quais seriam os principais assuntos. Depois houve essa parte onde cada um, de forma anônima, dava seus insights sobre cada página do guia e também dava seus insights, tanto em nota para calcular o IVC, quanto alguma sugestão qualitativa que depois seria reavaliada pelo grupo para ver se cabia a correção daquilo que foi apontado ou não. Então, assim, era sempre uma ida e volta, ida e volta, ida e volta. Ah, a validação, tanto a quantitativa e qualitativa, entrou em consenso, então, primeiro a gente fazia a discussão, depois da discussão a gente partia para calcular o IVC, que é o número de avaliações 3 e 4, dividido pelo
número de jurados, é bom. Algumas literaturas falam que acima de 90% você tem um IVC que valida o material, outras falam em 80%, e isso depende muito de quantas pessoas, quantos júris, vamos dizer, estão ali, né? No final, acabou tendo um qua- todos eram três ou quatro, até porque a gente teve essa discussão antes, então, e depois foi para o refinamento, né? Foi criada uma tabela de página assim, cada célula tinha primeira página, primeiro assunto. É, foi colocado que é melhor trocar a palavra tal por palavra tal. Daí a gente dava um parecer. Parecer, aceito, é válido. É melhor colocar essa palavra mesmo. Enfim, ou então colocava. Isso já foi abordado em outro tema. Só que é um material que pode ser, que a gente pode distribuir tanto de forma individual quanto né, no geral, né? A gente pode simplesmente dar um conteúdo para alguém com problemas respiratórios ou então entregar o guia completo. Então, às vezes, acabava sendo, em alguns momentos, redundante, mas era necessário naquele momento. Além disso, todas as sugestões foram avaliadas pela todos, colocadas em tabelas, como eu falei, né? E realizada uma discussão focal para saber se as mudanças de tal ponto eram essa mudança em tal ponto era necessária em sua totalidade ou parcial. Que essa é a parte de refinamento, né, da validação. E depois a gente entra num potencial, depois de tudo pronto, né? Depois de ter sido criado isso aqui, guia para que reforçar o que lhe foi dito na consulta, né? Que é principalmente questões não farmacológicas, questões, enfim, de orientações em saúde, a gente viu que tinha um potencial que ferramentas de gestão de infodemia, elas envolvem tantas pessoas e tanta necessidade de conhecimento, que vai desde conhecimento técnico, da área da saúde, tanto de todos os profissionais da área da saúde, até conhecimento de comunicação, marketing, de jurídico, de RH e comunicação, obviamente. E por ser complexo criar essas ferramentas, a gente percebe que há um universo de probabilidade de expansões, como utilizações, a pessoa vai lá. Por exemplo, ela não quer levar o papel, mas ela pode acessar pelo QR Code, ou eu posso enviar pelo e-mail, ou ela pode entrar no site. Ela entrando lá, vai gerar cookies, vai gerar algoritmos e tudo mais. E a gente vai saber que aquela pessoa está se interessando por aquele assunto. Aí abre um caminho enorme, né, de redirecionamento das plataformas de mídia para as ferramentas validadas quando alguém procura por alguma forma de informação em saúde, o que acaba proporcionando uma busca, vamos dizer assim, passiva por pessoas que procuram se informar pelos meios mais atuais, né? Então, eu coloquei aqui que a gente tem informações, a gente consegue, de certa forma, eh, sa- não saber quem são essas pessoas, mas estimar, quem são elas e fornecer mais informações. A gente consegue, dá para expandir também para podcasts, dá para fazer a varredura de cookies e também utilizá-los
para fazer, por exemplo, propagandas em redes sociais ou até mesmo conteúdos, e também na acessibilidade, né? Porque a gente pode criar materiais multiplataformas, que sejam podcast, que sejam vídeos ou que sejam até em linguagem de braille ou linguagem de sinais. Aí, aqui vem algumas provocações que eu nem sei. Fiquei meio assim, será que eu deveria colocar? Porque a gente tem alguns nossos críticos, eu não sei, eu acho que falta, é meio polêmico, mas eu acho que falta um pouco de ousadia na área da saúde, porque a gente tem muito essa questão da LGPD, né? Mas qual é o panorama de quem está na ponta? A gente sabe que as informações, elas não são bem guardadas como deveriam, né? E quem mais teme a Lei Geral de Proteção de Dados? O profissional ou o usuário? Essa semana, claro que exemplos pessoais nem sempre são os melhores exemplos, mas enfim, eu veio um paciente pedindo laudo, porque ele tinha sofrido um acidente e tudo mais. Eu falei, isso não tem como te dar laudo, você precisa trazer aqui o que você o que aconteceu na época do hospital. Ah, mas já faz 10, 20 anos. Não, mas você tem direito a esse prontuário. Pode ter certeza que vai estar lá. E ele falou que foi tanta burocracia que ele teve uma hora que ele quase desistiu, né? Então, assim, é, a gente fica nesse meio termo, né? E também, falando, como eu já falei, as ferramentas de gestão de pandemia, elas têm um potencial de expansão. E quanto mais se pensa sobre, mais se sonha alto. Porque ela pode ser uma ponte, já que as ferramentas necessitam de um trabalho intenso e com muitas mãos, se bem aproveitados, podem unificar dados, informações e promover a educação, promoção, otimização e prevenção na área da saúde. Sim, um sonho muito longínquo meu, que eu até penso por exemplo, uma pessoa que simplesmente abre um aplicativo, lá está todos os seus dados, e ela vai poder acessar as melhores informações. Essas informações, como está conectado na rede de internet, ela vai ser atualizada, vai ser de forma mais célere, e a gente vai ter ali uma forma onde tudo fica compactado, né? E a pessoa não precisa correr para vários meios e- de informação, ou até mesmo que a informação nem sempre é na internet, mas a gente escuta de tudo, né? E ter ali uma forma unificada de cuidar da sua saúde, né? Mas por baixo dessa ponte passa também alguns assuntos, né? Uma demanda em saúde que nem sempre é o profissional de saúde quem vai manejar. A gente precisa ter aí um trabalho, uma força-tarefa muito importante, cada um saber qual é o seu papel nesse processamento, que na verdade todos, né? Todo mundo pode colaborar com tudo, desde que cada um saiba quais são os seus objetivos primários bem claros. E também agora a gente passa por um turbilhão de coisa, né? Qual vai ser o impacto da regulamentação das redes? O que que vai ser regulado? As informações de saúde vão ser reguladas? Os influencers de saúde vão ser regulados? Aqueles médicos, aqueles profissionais de saúde que falam sobre, que nem eu cheguei e perguntei, você toma algum remédio? Não, eu só tomo ômega 3, magnésio, vitamina C, é, e várias coisas que a literatura não há evidência científica. Isso vai ser regulado? Não sei.
E qual vai ser o impacto de uma inteligência artificial sem regulamentação? E é muito engraçado essa parte da inteligência artificial, porque quando a gente vai testar as diferentes plataformas de inteligência artificial, que até esse nome é também polêmico, porque se usa muito processamento rápido de informações, já que ela não é tão inteligente quanto parece ser até agora. Algumas já se autorregulam, né? Elas falam, não, sobre saúde eu não falo. Já outras te dão, assim, a dose, o horário, posologia, apresentação, o nome do remédio e até as melhores marcas, assim. Então, a gente tem que saber qual vai ser esse impacto, né? Tem muita coisa, acontecendo ao mesmo tempo. E por que que eu digo que a gestão de população, por que que eu digo, só um segundo, por que que eu digo que é uma fonte? Porque ela pode aumentar o impacto. E eu questiono por que que na saúde ainda temos medo de criar serviços de informações através de algoritmos, cookies, quando isso já é feito de forma para todo mundo, para qualquer fim. Provavelmente, se eu falar, se alguém não tiver ouvindo em fone, tiver ouvindo, vai chegar um monte de coisa que a gente falou aqui, né? O celular escuta, qualquer pesquisa aparece milhões de anúncios e eu acho que a gente está um pouco deixando a desejar nesse lado. E o futuro já começou, né? Como que a gente pode viabilizar também ferramentas que melhorem a gestão da infodemia, como a tecnologia vestível, né, que hoje é muito cara ainda, né, mas que seria algo muito interessante, e também esses cenários de infinitas oportunidades. Eu coloquei esse relógio em cima aqui, porque para lembrar que enquanto eu estou aqui falando desse monte de coisa teórica e tudo mais, e passando pela história da infodemia, já devem ter sido feitos, sei lá, 1 milhão de disparos em Telegram, Instagram e redes sociais com desinformação em saúde. Então, as coisas são assim que elas acontecem, né? José, Oi, o que eu vejo assim, a gente tem a desinformação de saúde para os usuários, mas também temos a desinformação para os próprios profissionais. Então, eu acho que o impacto aí também é o medo. Como que eu vou dar a informação para o usuário se nem eu tenho certeza dessa resposta? Hoje nós temos vários artigos publicados, mas não é a resposta final. Ele foi no viés dele, mas tem uma outra pessoa que vai num outro viés dizendo que você não está falando o que é correto. Então, a gente também, na saúde, eu acho que existe muito medo por essa situação uhum, mesmo delicada, que nós, enquanto profissionais, a educação já não está aquilo, e existe muita desinformações para nós, profissionais de saúde, quem dirá para o usuário. exatamente, perfeito. E mesmo que a OMS ela tenha tentado criar algo super amarrado ali, de fazer quase que passar o bebê, né? Passar o bebê das mãos de uma parte mais científica para quem vai divulgar isso e para grande massa, né? Eu acho que sempre vai ter o viés, né? Então, é algo que está em transformação e a gente é uma provocação que eu coloquei que realmente cabe debate, cabe muito, né? Porque a gente é um problema a ser enfrentado. E a gente tem medo mas eles não, né? Assim, vamos dizer assim, eles não têm medo de dar desinformação ou da má informação, né? Que daí já é mais perigoso ainda, né? Quando é, quando é feito de forma intencional, né?
Hoje a enfim. gente tem bastante informações conhecidas que já estão ali, já tem evidência, já está mais que, que certo que a resposta é aquela. E É. aí, nessas questões, por exemplo, você deu o exemplo lá, diabetes. Diabetes já está explorado faz muitos anos, né? E ainda existe a dificuldade, a falta de informação, principalmente a pessoa assim, agora tem que usar insulina, e agora? O que eu Uhum. faço? Como que é? Eu ouvi falar que não sei o quê. Então, são assuntos que as pessoas, né, esses que já estão há anos, diferente do Covid, que ainda tem muita coisa a ser explorada, Uhum. né? Mas o diabetes, trazendo como exemplo, é, esse sim, a gente tem muito que pode ser trabalhado sem medo. Exato, exato. É muito boa a colocação, porque eu penso assim, a gente tem que saber que não adianta falar que não. A gente tem que ter aquela empatia de saber que quando eu fui estudar, por exemplo, fazer, tinha. Olha, não é peixe azul, peixe não sei o quê, tem variadas formas, né? E a gente nem sabe de muitas coisas. Nós, que somos os técnicos, imagine o usuário, né? Então, assim, já tem assuntos consolidados e tem principalmente de diabetes, hipertensão e dislipidemia, que a gente sabe que causam pelo menos aí 30, um terço das mortes, né? Por causas cardiovasculares. E será que a gente está produzindo o material necessário? Será que a gente está conseguindo se comunicar com a população? A infodemia, ela trouxe esse debate, né? Porque não adianta a gente simplesmente passar um tratamento ou fazer alguns projetos sem a gente explicar quase de que uma forma bem mastigada o que que a pessoa precisa fazer, porque aquilo que é óbvio para a gente, na grande maioria das vezes, não é óbvio para outras pessoas, né? É bem Enfim, isso. são nós críticos que a gente vai ter que, enfim, que muitas pessoas vão ter que descer do pedestal, sentar na mesma altura do usuário e explicar: olha, então, é assim, a gente já tem informações sobre isso. Sobre isso, talvez a gente ainda não tenha informação, a gente está procurando, mas quando a gente vai divulgar. Hum, Só que ferramentas precisam serem criadas, você me entende? Para Então, que. tem muita coisa para ser feita, né? É, Você falou ali, por exemplo, podcast. Hoje muitas pessoas gostam de escutar isso. hum, Você não vê podcast de saúde, você até vê, escuta, ver. né, no caso. Ou alguns dá para ver. Mas são coisas assim muito gerais, mas não entram. E, é, te- e também desculpa, e também é muito de, por exemplo, de profissional da saúde para profissional da saúde, né? Tem muito isso. Isso não é para a população em Não geral, é para a realmente população em trazer geral. o conhecimento ali, É. trazer a informação, né? Exato, exato, perfeito. Então, a gente tem que pensar em superar a criatividade e realmente fazer uma inovação. É como eu falei, inovação não precisa ser uma coisa totalmente distópica ou utópica, enfim. É, a gente tem que ir caminhando e ser aberto às ideias, né? Por isso que eu agradeci lá no começo, porque às vezes a gente tem algumas ideias que são super simples, não é nada que vá utilizar. Hoje eu estudo inteligência artificial, mas não é nada que vai utilizar necessidade de learning machines ou qualquer coisa. São pequenas alterações, tipo, já utilizando aquilo que o usuário está habituado em tecnologia, Aham. mas ainda há resistência, e eu acho que o debate e o estudo disso, né, que agora virou uma matéria em epidemiologia, eu acho que eu sou sempre positivo perante o futuro.
Então, Alguém tem que começar. Alguém tem que dar o alguém start. tem que começar. É sempre assim, quando alguém dá o start, aí vai. É, exatamente, é bem isso. Ah, eu queria agradecer muito a todos que ficaram aqui comigo, colaboraram. Eu espero que a gente consiga passar disso aqui, né, de uma avalanche de informações para uma informações mais balanceadas, que não nos deixem tão angustiados e que a gente consiga entender e que a gente possa inovar juntos nesse projeto e tudo mais. Agradeço muito, aqui estão minhas informações de contato e fico aberto a qualquer questionamento e tudo mais. Agradeço muito mesmo o espaço dado. Foi muito bom mesmo. Gostei de todas as informações. E realmente é um tema bem polêmico. Talvez Uhum. as pessoas assim, nem saibam o que é a infodemia. Muitos da própria área de saúde, né, nem para pensar. A gente vê isso diariamente. Então, é um tema que realmente precisa ser falado, precisa ser replicado, precisa chegar no mundo. E quem sabe você não monta seu podcast aí para dar um É, quem sabe? para Eu tenho, usuários. é isso que eu tô pensando. Eu tenho tantas ideias, assim, eu boto. Esse sonho é um pouco mais realizável. Esse aqui é um pouquinho mais distante. Mas a gente sempre está trabalhando, né? Pelo menos só em criar aqui eu já tive várias ideias. E a gente vai. A minha ideia é evoluir os materiais que eu já criei também e ver o que que a gente pode fazer de estudo, né? E sempre se aproximando da população, não esquecer que o resultado final é para a população. Sim, seria interessante também, né, um aplicativo próprio para Sim. informação, porque hoje se digitar no Google, o Google é uma inteligência artificial também, Uhum. e ele trabalha com variáveis ali, vieses, então se Uhum. tem um artigo que nem foi publicado, mas colocaram na internet informações erradas, desinformação, ele vai puxar e pode ser dito como verdade, se a gente não tem o conhecimento, né, para poder fazer esse filtro das informações, mas a população não tem esse conhecimento, e daí às vezes pega muita coisa ali e segue baile. Então, um canal, assim, ó, você quer saber a resposta de verdade sobre tal coisa? É, Vai é. nesse canal. Esse é o meu maior sonho, a criação de um aplicativo atualizado, por exemplo, onde a pessoa vá colocando, daí por isso que eu falei, daí amarra tudo, né? Amarra, hoje a gente tem cada vez, hoje a gente já tem anéis que medem coisas, tem relógios, mas ainda é tudo muito caro. Então a Aham. gente poder unir os dados do usuário com informações de alta qualidade intuitiva e ver como que a gente coloca isso na inteligência artificial, utilizando escalas de desfecho e podendo trazer isso como dados consolidados. Nossa, é um sonho assim que eu já até eu penso quase todo dia nele, que seria assim uma gestão, porque o que a gente quer hoje é comodidade, a gente quer uma coisa assim, né? A gente Sim, entende. E outra coisa muito importante que eu queria falar é nessa, eu já testei quase todas as ferramentas de IA, eu percebo que a IA gosta de nos agradar. sim, Eu, ela gosta. ela gosta de nos agradar, Ela não porque, vai por exemplo, contra. eu fiz uma learning machine para ela me ajudar na estruturação das consultas só. Então eu digito é, em em texto corrido, né? Aham, E ela coloca ali o S, o A, o P ali para botar no prontuário. aham. Acontece que eu falo assim, não, isso tá errado. Aprenda que está errado. E ela fala, não, sim, você está totalmente certo, tá errado mesmo. Não, E mas se você daí tiver errado, falando que tá errado, ela ainda vai dizer que. não, e ela ainda assume a culpa, pede mil perdões, é muito engraçado. Enfim, então temos vários caminhos ainda a percorrer, mas acho que vamos chegar lá sim. Deu start, deu start. Deu start, deu. Obrigada, pessoal, também que participou. Lembrando que a PUC Angels ela não é só para os membros,
né? Ela é para estar aberta, a gente pode fazer convites, toda vez que a gente manda o link, pode fazer convites, colocar nas redes sociais de vocês, para que mais pessoas possam conhecer o nosso projeto. E aproveitem e respondam o link do um formulário que eu coloquei lá no grupo, para que a gente possa criar grandes projetos. Quem sabe algum da infodemia, todo mundo em conjunto, tem as meninas lá da Odonto agora, mas enfim, nós estamos aqui agora, o nosso próximo passo é realmente criar algum projeto para a nossa sociedade, algo que seja viável, validado, que dê para dar um start aí e melhorar a saúde no país. Perfeito, Nana. Agradeço a todo mundo, agradeço as congratulações e encerro muito feliz aqui essa apresentação. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite e obrigado a todos que participaram.